Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer você que nos acompanha pelas redes sociais e quero te pedir que você nos ajude, a divulgar a pregação da palavra de Deus. Você possa compartilhar com os seus parentes e amigos a pregação da palavra de Deus. Hoje eu quero compartilhar com você sobre como mantermos a esperança. Em dias tão difíceis e tão tenebrosos como o nosso, como mantermos a esperança? E eu quero compartilhar o texto aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 20. Atos, capítulo 16, versículo 20. Vamos ler o texto. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Depois de espancá-los muito, colocaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardassem com segurança. Tendo recebido essa ordem, ele os colocou na prisão interna e prendeu-lhes os pés ao tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um terremoto tão intenso que os alicerces do cárcere foram abalados, e logo todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, sacou a espada para suicidar-se, supondo que os presos haviam fugido. Mas Paulo gritou para ele: não te faças mal nenhum, porque estamos todos aqui. Ele pediu luz, correu para dentro e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Levando-os para fora, disse: senhores, que preciso fazer para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Amém. As pessoas em nossos dias têm perdido a esperança. Temos vivido dias difíceis, não somente em nosso país, mas em todo o mundo. E quando se trata do nosso país, nós vivemos num mundo extremamente cruel, mas quando falamos de país, o nosso país é um país extremamente difícil, injusto, corrupto. Vivemos neste país. Quando olhamos para a pobreza em nosso país, ela atinge níveis assustadores. Até mesmo antes desta pandemia, a pobreza atingia níveis assustadores em nosso país. Inúmeros pais não sabiam se teriam dinheiro para colocar alimento em suas mesas. E com esta pandemia, muitos pais estão em seus lares, muitas pessoas estão em seus lares sem saber se quando passar esta pandemia terão seus trabalhos de volta, se terão como sustentar as suas famílias. Quantos pais estão sendo impedidos de saírem para tentarem produzir, ganhar o pão para colocar em suas mesas? Se por um lado a pobreza atinge muitas pessoas, no nosso país nós vemos também a violência. O nosso país é um país extremamente violento. Se por um lado o pai de família ele sai de sua casa em busca do trabalho para sustentar a casa, a família, em algumas cidades do nosso país, quando o pai de família sai ao trabalho, ele não sabe se vai voltar. Tamanha é a violência em nosso país. Se você puder fazer apenas uma pesquisa, já poderá observar que há índices de homicídios em várias cidades brasileiras que são superiores a países em guerra. Superiores a países em guerra. E talvez uma das coisas que mais traga um sentimento de revolta dentro do ser humano é que num país como o nosso, os criminosos são tratados de qual maneira? Quando nós olhamos para a grande mídia, de um modo geral, como eles apresentam esses criminosos? Na maioria das vezes, esses criminosos, eles são apresentados pela grande mídia, como vítimas da sociedade. Acompanhava esses dias um jovem, ou melhor, um criminoso, que ele abusava de mulheres e muitos o colocavam como uma vítima. Ele não teve um caminho a escolher.
E por isso ele abusava das mulheres, abusava daquelas outras pessoas. E esse sentimento vai nos invadindo. E alguns pensam, é possível ser honesto num país como o nosso? Essas notícias, às vezes, nos faz perder a esperança. Será mesmo se convém, vale a pena ser uma pessoa boa? Vale a pena ser uma pessoa honesta num país como o nosso? Onde a impunidade parece que ela é aplaudida por muitas pessoas. E quando nós olhamos para os lares, para as famílias, quantas famílias em nosso país estão destruídas? Quantas famílias, inúmeras famílias, estão destruídas em nosso país? Quando nós olhamos para dentro dos lares, nós vemos que a regra é a seguinte: a frieza é uma regra, a estupidez é uma regra, o distanciamento é uma regra na maioria dos lares de nosso país. Quantas pessoas se lembram com dor no peito de seus entes queridos? Pessoas que param e começam a analisar como o relacionamento poderia ter sido mais saudável. Pessoas que começam a meditar como que o relacionamento com o pai, com a mãe, com os filhos, poderiam ter sido muito mais saudáveis se eles tomassem um caminho diferente. E o grande problema é que nesse momento, diante de todo este cenário, muitos, inclusive aqueles que se dizem religiosos, quando chegam num sentimento, nesse momento, em busca de refúgio, em meio a tanto sofrimento, eles trilham caminhos absurdos. Muitos querem buscar o refúgio nas drogas, outros tentam buscar o refúgio nas bebidas, nas baladas, outros tentam buscar refúgio no pecado, no adultério e por aí vai. E outros buscam refúgio em crenças absurdas que são difundidas em nosso país. Por quê? Que as pessoas buscam refúgio em crenças absurdas. Por que nós vemos falsas religiões que proliferam em nosso país? Crescem a cada dia em nosso país. A resposta é muito simples. Quando a angústia é tão grande, qualquer um que promete aliviar essa dor, ele é recebido de bom grado. A pessoa está ali completamente aflita, angustiada, devido a tantos problemas, a tantas circunstâncias, que qualquer um que chega e diz que vai aliviar aquela dor, ele é recebido de bom grado. Por isso que nós vemos as falsas religiões, os falsos pastores que proliferam em nosso país. Olhamos, o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre os jovens. Isso é algo que nos alerta. Porque convenhamos, quando nós falamos de jovens, nós pensamos em uma pessoa que está no auge do vigor. Uma pessoa forte, uma pessoa que quer fazer acontecer. Pessoa que está disposta a fazer inúmeras coisas. O jovem, ele é cheio de sonhos, ele está ali com vontade de viver, de criar. E de repente nós olhamos para o cenário e o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens. Se nem eles estão com vontade de viver, isso aponta para algo, é um grande problema. As pessoas têm perdido a esperança. Talvez você esteja me ouvindo e você já perdeu a esperança, como esse carcereiro aqui de Filipos. O texto diz que ele perdeu a esperança, ele estava a ponto de dar cabo da própria vida, ele queria se matar. Porque, claro, ele era o carcereiro, ele deveria estar atento a tudo o que estava acontecendo naquele momento. Tudo que estava acontecendo naquela cadeia, e ele simplesmente dormiu, ele negligenciou o próprio trabalho. E por conta dele dormir no seu trabalho, então ele perdeu a esperança e achou que os presos teriam fugido. Ora, se as cadeias estavam abertas, por que os presos ainda estariam ali? E esse carcereiro, então, ele pensa em dar cabo da própria vida. Pois ele não tinha feito o trabalho da maneira correta, ele dormiu. Para que serve um carcereiro se ele está dormindo? Talvez você esteja me ouvindo e já perdeu também a esperança. Não porque presos foram soltos. Talvez você perdeu a esperança porque você viu o seu filho indo embora. Talvez você perdeu a sua esperança porque você viu o seu marido indo embora.
Ou você viu a sua esposa indo embora. E muitas vezes o marido ou a esposa, ele foi embora, mas morando debaixo do mesmo teto. E com isso você perdeu a esperança. Talvez perdeu a esperança porque não viu a concretização de um sonho. Por isso perdeu-se a esperança. Perdeu a esperança porque não teve a sua vontade realizada. E por isso vive de maneira angustiante. Esse carcereiro, ele estava a ponto de se matar com uma espada. E hoje? Talvez você não esteja se matando com uma espada, não tente se matar com uma espada, mas você pode estar se matando de diversas maneiras. Alguns querem se matar, vão se matando aos poucos, afundando nas drogas, outros no adultério, outros em baladas. Outros eles vão se matando aos poucos, afundando daquela seguinte maneira: ele está matando o tempo. O que você está fazendo? Não, eu não estou fazendo nada, estou matando o tempo. Ou seja, a vida está passando e ele não está fazendo nada. É uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida vazia. E essa pessoa vai morrendo aos poucos. A esperança já foi embora. E outros eles estão matando o tempo com coisas que aparentemente são boas, que coisas que não são pecado em si mesmas. Como, por exemplo, uma carreira, uma família, uma diversão, como um futebol. Mas muitos mergulham nisso para passar o tempo, para não concentrar no todo. Como certa vez disse um cineasta americano, que ele fazia filmes para ele não se concentrar no todo. Ele dizia ser um ateu convicto, mas o trabalho, ele se mergulhava no trabalho para não focar em sua vida. Ele diz: olha, eu faço filmes para não me concentrar no todo. Ou seja, eu trabalho de forma alucinada, eu me afundo no trabalho para não pensar em minha própria existência. Porque quando eu paro para pensar em minha própria existência, um vazio me assola a alma. Talvez você esteja desta maneira. Talvez você não se afunde nas drogas, na bebida, mas se afunde no trabalho, apenas para não se concentrar em sua vida. Porque talvez é uma vida sem significado, sem sentido, uma vida vazia. E a grande pergunta é: como restaurar a esperança? Em dias tão tenebrosos como o nosso, em meio a tantos problemas e tantas angústias, como ter esperança ou como manter a esperança nesses dias? Primeiro, é assumindo a nossa culpa. A fé cristã é completamente diferente de todas as outras religiões. A fé cristã sempre trata você e eu como culpados, como pecadores. A fé cristã não nos trata como vítimas, como a sociedade quer nos fazer acreditar. A fé cristã sempre trata você e eu como pecadores, como culpados. E todos os sofrimentos que nós vemos, eles se encontram resposta no homem, por conta do homem. Quando você olha para esse carcereiro, por exemplo, ele estava dormindo. Aquele homem era para estar vigiando, ele era para estar trabalhando, mas ele estava dormindo. Um vigia dormindo é um absurdo, isso é algo absurdo, inaceitável. E nós também estamos dormindo, no ponto. Nós podemos estar dormindo. É impressionante como tratamos a nós mesmos como vítimas. Se você parar e examinar um pouco a sua vida, poderá perceber que inúmeras vezes você já se colocou como uma vítima. Você já se colocou como vítima diante de todo o cenário. Inúmeras vezes somos tentados a fazer isso. Quantas pessoas que o pai, por exemplo, falou: olha, não casa com fulano. Fulano não gosta de uma enxada, ele não gosta do trabalho. O pai falou, aconselhou a filha: não case. A mãe aconselhou a filha: não case. O pastor aconselhou: não case. Mas aquela jovem, ela olhou e disse: parece que todo mundo está contra mim. Parece que todos não querem ver a minha felicidade. E ela trilhou, ela seguiu o que ela mais queria: casar com aquele homem. E pouco tempo depois, o que ela encontrou? Angústia, aflição
e a separação. E às vezes pode se levantar e dizer, mas onde estava Deus? Por que Deus deixou acontecer isso comigo? A resposta é muito clara. Deus estava na boca do seu pai. Deus estava na boca da sua mãe. Deus estava na boca do pastor. Inúmeras pessoas tentaram te alertar e mesmo assim ela trilhou um caminho que ela achou melhor. Só que o falso pastor, ele olha para esta jovem e pode dizer, você é uma vítima. Não, ela não é uma vítima. Ela escolheu aquele caminho. Ela trilhou aquele caminho. Aí muitos se levantam e dizem, aonde Deus estava? Ora, Deus estava ali. Nós olhamos para o nosso país e as mães comemoram poder matar o próprio filho. E não só em nosso país, mas no mundo. Inúmeras pessoas se levantam a cada dia defendendo o aborto, um direito da mãe poder matar o próprio filho. Olha o absurdo, olha o nível que nós chegamos em nossos dias. Quantas mães respiram aliviadas por poderem deixar os seus filhos, seja na creche, seja na escola. Não porque ela precisa deixar o filho ali para o trabalho, porque ela precisa sustentar a casa, mas é simplesmente por não ficar com os seus filhos, por não precisar cuidar dos seus filhos, orientá-los. Muitas mães têm o prazer, sentem aliviadas. Eu sei, nesses dias não temos tido aula, mas quantos feriados nós já enfrentamos, já tivemos, e quantas mães certa vez, assistindo aí na TV, quantas vezes mães, por conta de um feriado que ele abrangeu muitos dias, as mães ficaram revoltadas. Inúmeras mães ficaram revoltadas com a escola, dizendo, o que eu vou fazer com essa criança em casa? Mães, sim, estavam revoltadas porque teriam que ficar com os filhos 3 dias. E elas estavam revoltadas porque não sabiam o que iria fazer com os filhos. Esse é o país que nós vivemos. Vivemos em dias que os filhos consideram libertação desrespeitar aqueles que lhes deram a vida. Esse é o nível da maioria dos jovens em nosso país. Eles acham libertação poder zombar dos pais, desrespeitar os pais. Aqueles que às vezes deixaram de comer para poder dar o que comer a esses jovens. Mas eles acham bonito desrespeitar os próprios pais. Mas aí um avião cai, pessoas morrem. E logo, de bate-pronto, as pessoas já nos indagam. Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Olha, se Deus é bom, por que pessoas morrem? Por que aviões caem? Ninguém quer saber se aquele avião caiu porque a empresa era uma empresa gananciosa. Ninguém quer saber, ninguém pergunta isso. Um avião cai e as pessoas não estão preocupadas em tentar achar quem falhou naquele processo. Simplesmente a pergunta já se levanta. Cadê Deus? Se Deus existe, por que isso aconteceu? Por que esta tragédia? As crianças se arrebentam e a culpa é de quem? De Deus. A culpa é de Deus. O cara passou a vida inteira na vagabundagem. Ele passou a adolescência dele inteira na vagabundagem. Vida louca. E ele chega então à vida adulta e agora ele arrumou uma mulher, tem filhos. E ele não tem o que colocar dentro de casa. E aí ele fica indagando a Deus, porque ele não teve oportunidade. Por que ele está sofrendo? Ora, ele passou a adolescência e boa parte da sua vida adulta na vagabundagem, e agora ele quer saber o porquê ele está enfrentando aquelas coisas. E aí a culpa é de quem? A culpa é de Deus. Sim, esse é o nível do ser humano. Esse é o nível do ser humano. Outros, eles passaram a vida inteira pensando apenas num diploma, numa carreira. Se aprofundaram de uma forma tão violenta que hoje eles vivem um vazio na alma, um vazio existencial. Perderam a família, perderam os filhos, perderam a mulher por conta de uma carreira. E aí a pergunta que se levanta mais uma vez é qual é? Ora, cadê Deus? Onde Deus está? Eu perdi a minha família, perdi tudo que eu tinha, a culpa é de quem? A culpa é de Deus.
Não foi porque ele se aprofundou e mergulhou de cabeça no trabalho e esqueceu, simplesmente negligenciou a família, a esposa e os filhos. Esqueceu-se deles. Mas a culpa é de Deus. Foi o homem que entrou num sono profundo em relação ao seu Criador. Assim como esse carcereiro, ele dormiu, esta é a situação do homem. O homem entrou num profundo sono em relação ao seu Criador. Assim como o carcereiro, ele era o culpado por celas abertas, você e eu também somos culpados. A culpa é nossa. A fé cristã é completamente diferente de qualquer outra religião. A fé cristã não começa com me ajude, mas a fé cristã começa, eu pequei. A fé cristã começa desta maneira, eu pequei contra o Senhor. O interessante é que quando o carcereiro ele pensa em se matar, Paulo grita, ele dá um brado ali, exortando aquele homem, para que ele não cometesse tal atrocidade. Hoje não mudou, 2000 anos se passaram, e nós ouvimos muitas vozes. Há tanta gente gritando por todos os lados, prometendo dar uma solução para os nossos problemas. Há inúmeras religiões propondo vários caminhos para chegar até Deus. Há inúmeras religiões e filosofias propondo caminhos de como você ter a sua família restaurada, de como ser salvo, de como salvar a nossa alma. Há inúmeras religiões propondo vários caminhos. Mas a fé cristã é única. A fé cristã anuncia que todas as vozes que existem por aí, sejam religiões ou filosofias, todas elas que prometem dar uma solução a esses nossos problemas, são vozes mentirosas. Sim, a fé cristã anuncia que todas as vozes que existem por aí, sejam filosofias ou religiões, que prometem dar uma solução para a sua vida, são vozes mentirosas. Jesus é exclusivista. Jesus foi categórico ao afirmar, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus foi exclusivista. Sem mim, nada podeis fazer, disse Jesus. Mas a pergunta que surge é, por que devemos ouvir Paulo? Por que devemos ouvir e crer na Bíblia? Por que nós devemos ouvir Jesus Cristo? Segundo, só Jesus tem a resposta para você. Só Jesus tem a resposta para você. Por que ele deveria ouvir Paulo? Por que nós devemos ouvir, crer na Escritura? Por que nós devemos ouvir Jesus e não Maomé? Por quê? Por que devemos ouvir Paulo e não os testemunhas de Jeová? Por que nós devemos ouvir Paulo, a Escritura, e não os mórmons, e não os adventistas? Por quê? Porque a fé cristã nos dá algumas bases para isso. Completamente diferente dessas religiões, falsas religiões. A fé cristã nos dá uma base para isso. Primeiro, os milagres. Terremoto, cadeias se abriram. Há inúmeros relatos na Escritura e inúmeros sinais que aconteceram ali. Enquanto eles cantavam, houve um terremoto, celas foram abertas. Sei que talvez você esteja me ouvindo e possa pensar, pastor, mas isso aí é uma história medieval. Não, é antes da Idade Média. Pastor, mas isso aí é história para boi dormir. Isso é um conto de fadas. A pergunta que eu te faço é a seguinte, quem fez o mundo? Quem criou o universo? Tudo isso que nós vemos, tudo isso que você vê, quem criou todas estas coisas? Será se foi o acaso? Será se foi uma explosão cósmica, como muitos defendem? Será mesmo? Se tudo isso que nós vemos, esse universo extremamente complexo e organizado, será mesmo se veio do nada, como alguns defendem? Claro que não. Se você tiver um tempo, pesquise sobre a criação. Vamos olhar para o Sol. Se você o aproximar um pouco mais, todos nós morreríamos queimados. Se o afastar um pouco,
a água nós somos congelados. Da mesma maneira a lua, se você aproximar a lua um pouco, tsunami todo dia, mas se você afastar a lua um pouco, a água apodrece. A água vai apodrecer. Se nós olharmos para o tamanho da Terra, se ela fosse um pouco menor, não teria gravidade suficiente para reter os gases necessários para a vida. Da mesma maneira, se ela fosse maior, teria tanta gravidade que você morreria sufocado. Se nossos dias não tivessem 24 horas, se fossem dias mais longos, o calor escaldante ao meio-dia e frio congelante na madrugada. Tudo com as suas devidas proporções, no seu devido lugar. Há uma enormidade de fatores para que haja vida na Terra. Será mesmo se tudo isso veio do acaso? Será se há a possibilidade de tudo isso ter surgido por acaso? Pense comigo em sua casa. Imagine que você esteja construindo a sua casa, ou você viu todo o processo de construção, de fabricação da sua casa. E hoje a sua casa ela está já completamente terminada. Pintura, acabamento, tudo bonito. De repente alguém chega e te pergunta: como você criou essa casa? Como você construiu a sua casa? E você simplesmente viraria para essa pessoa e diria o seguinte: não, eu não construí. Simplesmente houve uma explosão. A única coisa é que estava aqui o tijolo, os ferros, o cimento, o cal, a areia, pedra. Estava tudo aqui, amontoado num determinado local. De repente, uma explosão e tudo isso se tornou no que você está vendo agora. Todo aquele material que estava espalhado agora se formou esta bela casa. O que as pessoas te diriam? Diriam que você é um louco. Não, isso não existe. Como? Do nada, esta casa pôde vir a se formar essa bela arquitetura. Não, se formar. Não, é impossível. Automaticamente alguém dirá: não, uma mente brilhante trabalhou num projeto para que essa casa viesse a existir. Meu irmão, se uma casa, ela não vai surgir do nada, ou de uma explosão, você acha mesmo que esse universo extremamente complexo, que é o nosso, viria do nada, do caos, de uma explosão cósmica? Para quem fez a terra, é difícil fazer com que ela trema? Para Deus que criou os céus e a terra, é difícil fazer a terra tremer? Claro que não. É difícil para Ele que fez o seu corpo poder curá-lo, se assim Ele quiser? Claro que não. Os milagres de Jesus são únicos. Quando nós lemos a Escritura, nós meditamos na palavra de Deus, nós podemos perceber que os milagres de Jesus Cristo são únicos. Você tem morto ressuscitando. Você tem um soldado que teve a sua orelha cortada por uma espada, e Jesus então coloca a orelha daquele homem no lugar, e de forma instantânea ele é curado. Hoje nós olhamos e vemos na televisão, na mídia, quantos falsos profetas, falsos pastores, com falsas curas. Sim, o que mais tem aí? A pessoa vai dar um testemunho na igreja, e ela chega para contar o seu testemunho e vai dizer que há 4 meses, ela recebeu uma oração e agora o corpo dela estava começando a se limpar. Há 4 meses. Engraçado, nós olhamos as curas de Jesus, era algo instantâneo. Temos pastores, falsos líderes aí, que são especialistas, né? Ele é especialista em artrite, artrose, osteoporose, e ele faz todo o show dele, ele apresenta todo o show. Ele é um especialista nesta área. E quantas curas psicológicas, né? Como nós vemos aí muitos adeptos da teologia da prosperidade, pastores gritando, feito loucos no púlpito, e dizendo que a pessoa foi curada, fazendo com que as pessoas levantem de cadeiras de rodas, fazendo com que as pessoas creiam que elas foram curadas de um câncer, manipulando uma cura, trabalhando na mente de pessoas. Quantos relatos temos assim? De falsos líderes. Depois, dias após isso, pessoas perderam seus filhos.
Aqueles que se levantaram por algum momento, devido à emoção de um culto, estão lá presos à cadeira de roda. Outros morreram com seus tumores. E esses homens estão aí. Engraçado, o leproso ele tem a pele restaurada num único momento. Jesus o tocou e ele foi restaurado. Há inúmeros relatos na Escritura. Os milagres de Jesus são únicos, diferentes do que nós vemos hoje. O que nos chama também a atenção nesse texto, uma outra coisa que nos chama a atenção nesse texto, é como esses homens eles poderiam estar felizes. Ou seja, como eles mantiveram a alegria, mesmo em meio aos sofrimentos. Paulo e Silas eles foram açoitados. Eles apanharam muito. E mesmo assim eles estavam cantando, orando a Deus. Mesmo em meio a tantas dificuldades. Eles estavam alegres, eles haviam acabado de ser torturados. Eles estavam na cadeia. Se hoje a cadeia já não é um local bom, imagine há 2000 anos. E mesmo assim eles estavam louvando a Deus. Isso nos chama a atenção? Como? Esses homens poderiam ter e manter essa alegria. João capítulo 14, versículo 27 diz: Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Ou seja, a minha paz é um milagre. É isso que Jesus está dizendo. Eu dou a minha paz, não da maneira que o mundo dá a vocês. A paz do mundo, ela é condicionada a certas circunstâncias. A paz do mundo, às vezes, ela está ligada com o dinheiro. Se você tiver dinheiro, então você tem paz. Pelo menos uma falsa paz, uma sensação de paz. A paz do mundo, ela está condicionada ao sucesso, à fama. E mesmo assim, tendo todas estas coisas, como o dinheiro, o sucesso e a fama, muitas pessoas não têm alegria plena. Muitos vivem angustiados. Nós vemos que o cristianismo funciona. Quando nós olhamos aqui para Paulo, ele ora e cadeias são quebradas. Quando você olha, seja para as ideologias ou para as falsas religiões, todas elas falharam. Todas elas não funcionaram e não funcionam. Sabe por quê? São falsas. Simplesmente porque são falsas. Nós vemos aqui também que os problemas o levaram até Jesus. Os problemas daquele carcereiro o levaram até Jesus Cristo. O cárcere já estava aberto. As paredes, as cadeias foram quebradas. E de repente agora o cárcere, o problema dos presos terem fugido já havia sido resolvido. O carcereiro poderia ficar tranquilo, ele não iria pagar por aquele crime. Talvez ele poderia ser morto porque ele não executou o trabalho da melhor maneira. Todos os presos fugiram. O emprego dele já estava garantido. Mas mesmo assim ele foi até Paulo e Silas e perguntou. Ele não perguntou sobre o trabalho, ele não perguntou sobre o alimento, mas ele perguntou sobre a sua alma. O que eu devo fazer para ser salvo? E hoje as pessoas não se preocupam com isso. Talvez você esteja me ouvindo e não se preocupa com isso. Não se preocupa onde passará a eternidade. Está preocupado achando que o seu maior problema é conjugal. Muitas pessoas acham que o maior problema é financeiro. Não, o seu maior problema não é financeiro. O seu maior problema não é conjugal. O seu problema é com o seu Criador. O maior problema do homem é ele estar longe de Deus. Esse carcereiro, ele estava já com o emprego garantido. Já estava tudo resolvido e mesmo assim ele estava preocupado com a alma. E você? Está preocupado com isso? Ou a sua preocupação é apenas com uma casa própria, com o trabalho, com o casamento? Quando a pergunta, ou seja, a nossa maior preocupação, deveria ser: onde passaremos a eternidade? Onde passaremos a eternidade? O Salmo 144 diz que o homem é como um sopro. Assim é a existência do homem. O Salmo 39 diz o seguinte:
Dá-me a conhecer, Senhor, o meu fim, e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada, diz o salmista. Jó, capítulo 9, verso 25, ele diz: os meus dias foram mais velozes do que um corredor. Ou seja, a vida passa muito rápido. A vida é muito breve. O seu verdadeiro problema é com o seu Deus. É com o seu Criador. O seu maior problema é porque talvez você esteja longe de Deus. O seu distanciamento do Senhor. E como diz Agostinho, a nossa alma só irá encontrar repouso em Deus. Você pode buscar refúgio e refrigério em inúmeras coisas, como eu já disse, seja no sexo, seja nas bebidas, nas drogas, no pecado, mas você não irá encontrar repouso para a sua existência. E qual foi a solução dada por Paulo a esse homem, ao carcereiro? A resposta de Paulo a esse homem foi a seguinte: creia em Cristo. Você precisa se dobrar diante dele. É isso que Paulo estava dizendo ao carcereiro. Em todas as religiões, a proposta para ser salvo é apenas uma. Você deve fazer algo para que você seja salvo. Em todas as demais religiões, o que muda às vezes é a exigência, o que você deve fazer. Mas sempre o princípio é o mesmo. Faça alguma coisa, seja bom, ajude os pobres, faça isso ou faça aquilo, então você será digno de ser salvo. Você deve ser uma boa pessoa para então ser salvo. Na fé cristã é completamente diferente. Na fé cristã, o caminho da salvação é primeiro você reconhecer que fez tudo errado. É você reconhecer que não pode nada sozinho. É você reconhecer que sem Cristo você não pode nada. A fé cristã é desta maneira. Nas religiões há um preço para você ser salvo. Na fé cristã, a salvação é de graça. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Nas religiões você tem que ser bom para então ser salvo. Na fé cristã, primeiro você tem que ser salvo para então ser uma boa pessoa. Por meio de Cristo, ser transformado a cada dia. E ser salvo é você receber uma nova vida. Como Paulo diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. É você receber a vida de Deus dentro de você. É se arrepender dos seus pecados, é se dobrar diante do Senhor e clamá-lo a cada dia. A Escritura diz que nós nascemos como porcos, você e eu, escravos do pecado. Escravos do pecado. E o mandamento da Escritura é que nós devemos se tornar ovelhas, devemos ser ovelhas. Como nós podemos fazer isso? Nós não precisamos de aula de etiqueta, nós precisamos mudar, o nosso interior precisa ser transformado. E isso é somente por meio da Escritura, por meio do novo nascimento, por meio do Espírito de Deus vindo habitar em nós. Nós não conseguimos fazer isso sozinho, somente por meio de Cristo. Você não pode fazer isso sozinho, eu não consigo fazer isso sozinho. É um milagre que só Cristo pode fazer. Talvez você esteja me ouvindo e ama o adultério, ama o pecado, ama a pornografia, ama os vícios, ama o dinheiro. O único meio, a única maneira de ser transformado, liberto, é por meio de Cristo. Por meio de se arrepender dos seus pecados e se dobrar diante do Senhor. Portanto, mais uma vez, o que eu venho falar é o seguinte: arrependa-se dos seus pecados e creia em Cristo Jesus. Eu não posso prometer que você vai ficar rico. Sim, eu sei que inúmeros pastores, inúmeros líderes religiosos, o que eles mais prometem é isso. Não, eu não posso te prometer que você vai ficar rico. Eu também não posso te prometer que toda a sua família será salva, porque alguns líderes religiosos, eles pegam essa passagem e então eles ventilam para todos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Sim, o meu maior desejo é que toda a sua família se dobre diante do Senhor. Mas eu não tenho autonomia para garantir isso. Paulo falou e deu essa palavra de maneira específica a esse carcereiro. Eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer que toda a sua família será salva, ou que você ficará rico. Não, eu não posso falar isso. Eu não tenho autonomia, autoridade para dizer isso. Mas o que eu posso prometer para você é algo maior, é algo melhor. Que mesmo em meio às prisões, que mesmo em meio a tantas dificuldades que você esteja enfrentando, assim como Paulo e Silas, mesmo em meio a prisões, você pode cantar. Que mesmo em meio a prisões, em meio a tantas dificuldades que você tem enfrentado, você pode ter paz em seu peito. Você pode ter paz em sua existência. Paz em meio à prisão, em meio a tanto tormento, se você estiver prostrado diante do Senhor. O único lugar seguro é no esconderijo do Altíssimo, como diz as Sagradas Escrituras. Temos visto aí a cada dia que não existe lugar seguro. Não existe nenhum porto seguro que não seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso aí no seu lugar, na sua casa, você possa se dobrar diante do Senhor, se arrepender dos seus pecados e clamar a Ele. Por isso vamos orar. Senhor Deus e Pai, mais uma vez eu oro junto, ó Pai, com cada pessoa que está me ouvindo, está acompanhando, ó Pai, a Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Transforma-nos, ó Deus, para a honra e para a glória do Teu nome. Deus, aqueles que estão sem esperança, perdidos, ó Pai. Deus, que por meio da Tua palavra possam se arrepender dos seus pecados. Que possam buscar em Ti, ó Pai, refrigério. Possam buscar no Senhor, Pai, paz, tranquilidade. E aos Teus filhos, ó Deus, que não sejam levados pelas circunstâncias, mas que a nossa confiança, Pai, esteja no Senhor. E mesmo que estejamos vivendo dias terríveis, que nós possamos nos lembrar que é do Senhor que vem tempos de refrigério. Que é do Senhor, ó Pai, que vem a nossa força. Que é do Senhor, ó Pai, que vem a nossa segurança. É o que eu te peço, ó Deus, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.